Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como uma imagem em tons de cinza pode ser vista como uma função de duas dimensões, de duas variáveis, uma função bidimensional. Para isso, novamente, vou usar o que? Usar o ImageJ, o ImageJ. Essa imagem aqui é uma imagem que tem na página da disciplina. Eu vou colocar aqui embaixo, aparece o link direto para essa imagem também. E um plugin do ImageJ. Dependendo da versão que você está usando do ImageJ, pode ser que esse plugin já esteja disponível diretamente aqui, ó, nesse menu plugins 3D. É o plugin chamado Interactive 3D Surface Plot, que você pode também, se não tiver na sua versão do ImageJ, baixar da internet. Tem uma seção só de plugins lá no ImageJ e você encontra esse plugin, que ele é bem interessante para você visualizar uma imagem como sendo uma função de duas dimensões. Então eu vou abrir aqui o plugin. Aqui ele já aparece numa configuração que eu tinha feito anteriormente. Para você, se você abrir pela primeira vez, ele deve mostrar algo mais parecido com isso aqui, certo? Ele tem diversas operações, configurações para você visualizar melhor essa imagem. Então nós temos aqui uma imagem que tem que ser, para esse exemplo aqui, uma imagem em tons de cinza. Esse plugin ele funciona com imagens de cores também, mas para compreender um conceito eu recomendo que você pegue uma imagem em tons de cinza como essa aqui, ó. Então a imagem em tons de cinza, né, você tem que lembrar que cada pixel, né, cada ponto aqui dessa imagem tem um valor de tom de cinza que varia de 0 a 255, onde o 0 seria preto, né, e o 255 seria o branco. E aí você tem as variações de 0 a 255. Eu vou melhorar aqui a visualização. Eu vou colocar aqui a visualização para cheio aqui, né, o field. Só para mostrar melhor essa imagem aqui. Eu vou colocar. Aí você pode arrastar. Você clica em cima da imagem e arrasta, faz um movimento de arrastar, que você olha esse gráfico aqui de um outro ângulo. Reparem aqui que é um gráfico, né, 3 dimensões. Você tem o eixo X e o eixo Y aqui embaixo. Então você tem a função de duas variáveis X e Y. E aqui seria o valor da função em cada ponto XY. Você pegar aqui o ponto 50 com 200, aqui o x50, y200, você tem aqui um determinado valor que seria a altura aqui, né? Esse terceiro eixo aqui desse gráfico te dá, seria o f de xy, né? O f de xy em determinado ponto. E aí aqui eu vou colocar, vou mexendo aqui, tá vendo? Eu estou arrastando, vou arrastando até eu consigo perceber. Olha que interessante. Agora aqui eu já começo a fazer a relação dessa imagem aqui com esta. É que você pode notar aqui, ó, cor branca, pontos mais altos, valores mais altos. Cor branca são valores mais altos. E aí você pode imaginar então essa imagem como sendo uma superfície aqui, onde as cores mais escuras estão mais embaixo e as cores mais claras mais em cima. Então por isso que você tem essas regiões aqui, essa subida aqui, ó, essa montanha aqui, ó, o U, porque o U está bem claro. Se você invertesse essa imagem, isso aqui viraria preto, o restante branco. Aí você teria o que? Uma depressão aqui, uma parte alta descendo. Ó, reparem o S aqui, olha. O S ele é cercado por cores escuras. Ele é claro. Ó, não tão claro quanto o U. Ó, reparem aqui. Então por isso ele é uma montanha um pouco mais baixa aqui. Essa parte do lado aqui, né, do círculo que aparece aqui, ele é um pouco mais claro ainda que o S. Por isso aqui ele é mais alto. Essa região é mais alta. Você tem aqui variações, ó. Não é perfeitinho, né? Você olha para cada impressão que está perfeitinho. Mas se você aproximar essa imagem aqui, você pegar e olhar bem de perto, que tem uma ferramenta de zoom do ImageJ, né, você vai reparar que a cor aqui, ó, ela não é completamente uniforme, ó. Tem variações aqui de cor. Aqui já é um pouco mais claro, aqui tem um pixel mais escuro. Você aproxima bem, ó. Você reparem aqui, você começa a perceber que esses pixels, a cor aqui não é chapada, né? Você tem aqui
Esse aqui é aquele ruído, né? A questão do ruído, que você pode ler a respeito aí em imagens, né? Na hora de capturar a imagem, tem várias fontes de ruído. Você segura o Ctrl e clica em cima, seleciona a lupa que você faz o zoom out. Então vamos afastando aqui, voltar para a nossa imagem original. Então reparem, isso aqui que eu gostaria que vocês percebessem. Uma imagem em tons de cinza, você pode encarar como sendo uma superfície, né? Você tem uma topologia aqui, ó. Você transforma isso aqui numa análise de imagem, numa análise de topologia. Aí você começa a ter os morros aqui. Eu vou mostrar de outras formas isso aqui. Eu vou smoothing aqui, que é suavizar um pouco, para diminuir o efeito desse ruído aqui, né? Aquele ruído, lembra, né? Porque essa cor aqui não é uma cor chapada, é uma cor que tem ruído, que tem variações aqui, que não interessam para você, muitas vezes, para você realizar operações na imagem. Então você pode suavizar a imagem. Olha que interessante o efeito da suavização. O ruído diminui. Olha aqui a Universidade Católica Dom Bosco aqui embaixo, como ele aparece. Tá vendo? Os morrinhos aqui. Cada morrinho desse corresponde a essa letra, essa parte branca da letra aqui. Aí você pode ir trabalhando aqui, né, o ângulo. Olha como você percebe aqui agora, né? Tá ali o nosso S. O S é um degradê que vai escurecendo conforme vai para a ponta, então ele vai diminuindo para cá. Então você tem agora o que? Uma imagem como essas montanhas. Então você tem aqui uma região plana, que de repente começa a subir, você tem uma subida. Aqui você tem uma subida mais íngreme. Aqui é uma subida mais íngreme. E aí o que são bordas numa imagem? São essas regiões onde você tem mudanças bruscas no tom. Você passa de um branco para um preto. Essas mudanças bruscas, né, aqui uma função de 2 dimensões, passam a ser o quê? As regiões onde você tem subidas. Aí você consegue ver se a subida é bem íngreme ou não. Então você tem uma série de ferramentas, aí isso já deve estar lembrando quem já fez cálculo, né? Que ferramenta que você usa para olhar para uma função e saber se está tendo muito crescimento na função em determinada hora, a inclinação da função, picos, né, da função, pontos de mínimos, pontos de máximo, é o cálculo. Tá? Visualizando a imagem como uma função, você percebe a importância do cálculo em visão computacional e processamento de imagens. Muitos dos algoritmos desenvolvidos de detecção de borda, segmentação, se baseiam nessa modelagem para a imagem através de uma função bidimensional. Por isso é fundamental você compreender uma imagem, olhar para uma imagem e enxergar uma função de 2 variáveis nessa imagem. Então aqui, para detectar que você tem inclinações, você usa derivada. Conceito de derivada, como você está trabalhando com função de 2 dimensões, derivadas parciais, né? Você tem a derivada, aí aparece o conceito de gradiente, né? Que quando você tem funções de mais de uma dimensão, você começa a falar em gradiente, porque numa função de uma dimensão, vocês devem lembrar ou revisem agora, né? Você tem só a taxa de crescimento, você sabe, né? A derivada te dá o quanto aquela função está crescendo em determinado ponto. Se é um ponto de máximo, né, ela está parada ali, derivada zero, ou se ela tem uma inflexão, né, na função, se está mudando no crescimento, se ele está passando a crescer menos, a crescer mais, todas aquelas questões do cálculo. Em 2D, você tem agora a questão da direção, né? Você não só basta saber se está crescendo, ou se você está na região plana, e aqui você começa a ter uma subida, mas essa subida tem uma direção também, né? Aqui você tem uma subida, né, que está indo nessa direção, né? Essa parte de baixo do U, que você tem uma determinada direção aqui, você está subindo aqui na direção do Y, do eixo Y, né? A subida aqui grande é na direção do eixo Y. Se você olhar na direção do eixo Y, do X, né, aqui, ó, para essa direção aqui, você não vai ter subida nenhuma. A subida está ocorrendo aqui, né, no Y. E você pode ter também a subida na diagonal. Você pode ter uma subida aqui, que não é nem uma subida em relação ao X, nem uma subida em relação ao Y, mas uma subida em relação à diagonal. E o cálculo te dá ferramentas para te dizer não só o quanto está subindo, né,
o quão íngreme seria, né, essa montanha, né? Se é uma montanha bem íngreme ou se é uma descida um pouco mais lenta como essa, suave aqui, ó. Você tem uma transição mais suave aqui na direção X, que ela aparece aqui, ó, como um morrinho. Mas você tem um morro muito maior aqui, muito mais íngreme, né? E isso pode ser utilizado na hora de detectar bordas, na hora de detectar pontos interessantes da imagem. Vocês têm um vídeo aí sobre o SURF, algoritmo de detecção de pontos de interesse, né, e de detecção de atributos, onde você precisa identificar regiões da imagem onde estão acontecendo coisas interessantes, né, onde não é uma região plana, é uma região onde tem montanhas altas, picos, né, então aí o cálculo entra nisso. Aí você pode, aqui ó, que bacana, Grayscale, você tem várias formas de visualizar isso. Essa Fire aqui é bem interessante, né? Ele faz um mapeamento, ó, o 0 até o 255, o 0 fica uma cor bem escura, aí ele vai colocando cores mais quentes conforme, nas regiões mais altas da imagem. Facilitam você a visualizar ainda melhor a sua imagem como sendo uma função uma função bidimensional, uma função de duas variáveis. Você tem aqui, ó, a imagem térmica, você tem essa aqui de gradiente, você tem toda azul. Aí você pode mexer, suavizar mais, suavizar menos. Vamos colocar aqui a Fire, vamos olhar mais de cima. Você vai aumentando a suavização, vai diminuindo a suavização. Tá aqui a sua imagem. Olha de lado, ó. Tirei a suavização, começou a aparecer de novo os ruídos de forma bem clara aqui na imagem. Aí aparece, tá vendo aqui o amarelinho, aí o laranja, né? O laranja está aqui, são tons de cinza um pouco mais claros do que os tons de cinza que estão pintados como amarelo aqui. Tá uma parte mais alta aqui. E aí você pode manipular à vontade a imagem, pegar outras imagens. Recomendo fortemente que você trabalhe com esse plugin até compreender bem como uma imagem em tons de cinza se transforma em uma imagem, em uma função de duas dimensões. Você pode pegar uma imagem colorida também. Aí ele vai mostrar a imagem colorida, só que na verdade vai pegar da imagem colorida a intensidade da cor, né, que seria, na verdade ele vai acabar analisando a imagem como sendo a imagem em tons de cinza, mas vai conseguir mostrar para você outras informações da imagem colorida aqui. Ele vai acabar pegando a componente da imagem, ou a componente da cor que está relacionada com a intensidade da cor, com a intensidade do sinal, que é o que mostra uma imagem em tons de cinza. Então é isso. Esse é o vídeo sobre a relação entre imagens, funções bidimensionais e cálculo.